Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Paddock. E hoje eu tenho a honra de receber um grande nome do automobilismo brasileiro, já correu nas principais categorias do Brasil e do mundo, Nelsinho Piquet. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Nelsinho, começando um pouquinho sobre, mencionei aqui na introdução que você já correu em várias categorias. Como foi para você e como isso te moldou passar por tantas categorias assim, essa versatilidade que você tem em correr em diferentes tipos de carro? Eu nunca tive muito receio ou medo de sair da minha zona de conforto, né? Eu acho que a maioria dos pilotos, quando eles acham uma categoria, um caminho, um estilo de carros, eles tendem a ficar sempre naquilo e eles tentam evitar andar em categorias muito diferentes, né? Eu fiz um extremo ao outro, né? Eu saí da Fórmula 1, fui à NASCAR, que é um carro totalmente diferente. Eu acho que isso me ajudou porque eu fui no carro mais leve do mundo, com mais aerodinâmica, a um carro que tem muita potência, muito pesado e nenhuma aerodinâmica, andando em pistas diferentes, com uma cultura muito diferente. Então, eu acho que acabou que abriu para mim um caminho de poder andar em qualquer tipo de carro, seja com carros leves, ou carros pesados, ou carros com muita aerodinâmica, outros sem, e conseguir me adaptar fácil, né? A NASCAR, você tem, eu diria que no mundo automobilismo, tem a Fórmula 1, os melhores pilotos de Fórmula 1 são aqueles pilotos que andam com carros como eu disse, né, carros com muita tecnologia, leves, com muita aerodinâmica. E nos Estados Unidos você tem os melhores que andam de turismo, que estão na NASCAR, né? Então, depois daquilo, para mim foi relativamente fácil me adaptar, andar de rally, voltei para a Fórmula E depois de muitos anos sem ter andado de monoposto e fui o primeiro campeão mundial. E onde eu sentava, eu conseguia, não tinha esse medo, esse receio de me adaptar. Acabou sendo uma coisa relativamente fácil. Aí, quanto mais carros, mais categorias eu ia experimentando, mais meu portfólio, né? Mais a minha interação com o carro, meu entendimento com o carro, de conseguir extrair o máximo do carro, foi cada vez melhorando mais. Você passou por grandes categorias e, dentre todas essas, você acha que em alguma você se sente mais confortável ou todas você tem essa facilidade de adaptação? Olha, eu acho que todas elas eu me adaptei muito bem. Eu acho que o que vai variar mais de resultados melhores em uma ou outra realmente é você ter aquela combinação de equipe, é, de experiência com certas pistas ou carro, né? Então, eu acho que em monoposto, cheguei a ficar no pódio na Fórmula 1, fui campeão mundial de Fórmula E. No Rally, o ano passado a gente ganhou na UTV3 os Sertões. Na NASCAR, fui o primeiro brasileiro a vencer corridas lá em 3 categorias diferentes. Então, era mais uma questão de, sabe, acho que a Stock Car que estava faltando para mim ainda vencer o campeonato. Ganhei algumas corridas, mas ainda está faltando unir aquela equipe certa no momento certo. Tudo está se encaixando, está trabalhando com o engenheiro certo, porque a Stock Car é uma categoria muito competitiva, com pilotos muito bons que estão na categoria há anos, engenheiros, equipes, enfim. Então, tem que realmente acertar muito bem naquele ano. Tudo tem que se encaixar para você ganhar um campeonato. Voltando um pouquinho para o começo, eu queria ouvir para você como é que foi esse processo. Você começou aos 8 anos, né? Como é que foi essa entrada aí no mundo do automobilismo? Acho que o começo do esporte é igual qualquer um, igual uma criança começar a jogar futebol, que ela gosta muito. Tem as crianças que gostam ao ponto de só descer do prédio e ficar jogando à tarde. Tem outras crianças que gostam de realmente se dedicar e treinar e realmente se preparar todo dia, que passa um pouco de uma brincadeira. Então, eu acho que, né, eu realmente a única coisa que eu gostava era de pilotar. E só que você tem que ir naquele extremo, naquele nível de realmente não passa a ser uma brincadeira, realmente é treino todo dia, né? É óbvio que com 8 9 10 até seus 12 13 anos, você não tem maturidade de ver aquilo como um trabalho, porque é algo que você ama muito, mas onde começa, acho que a definir isso como um trabalho é quando você começa a perder aniversário dos amigos, viagem da escola, algum evento importante da família, algum tipo de coisa, porque você está dedicado ao esporte e aquilo é prioridade. Então, para mim, a minha vida inteira sempre foi prioridade corrida, né?
Mas, então eu perdi já casamento de irmão, enfim, já perdi velório da minha avó, várias datas assim importantes que tiveram que o foco era corrida e não tinha nada que me tirasse daquilo. Então, acho que quando começa a ser desse jeito é que realmente a criança começa a entender e começa a tratar aquilo como, né, um trabalho que é uma preparação para o resto da sua vida. A gente está falando muito de adaptação. Você ficou aí, acho que 8 anos com a sua mãe morando em Mônaco, depois você vem para o Brasil e pouco tempo depois você retorna para correr na Europa. Voltando ainda essa questão de adaptação, como é que foi para você essas mudanças, principalmente de contato com família, mas também a questão pessoal para esses novos ambientes? Eu não posso reclamar, né? Eu acho que se eu tivesse feito o caminho contrário, Brasil, depois Europa, na minha opinião, talvez teria sofrido muito mais. Para quem nunca morou fora, assim, ou quem não tem, talvez, quem não conhece tanto como é o Brasil fora, mas o Brasil é um dos melhores países para se morar, né? Tirando, talvez, os problemas que a gente tem, mas é um país tropical, com comida boa, cultura boa, clima maravilhoso. É, e como criança aqui, eu vindo da Europa, quando eu vim para cá, para mim foi maravilhoso. Morava num lugar relativamente pequeno e simples na Europa, para vir morar com meu pai em Brasília, uma cidade muito bacana, que é Brasília. Na época que eu morava aqui não existia o trânsito que tinha, sabe? Andava de kart todo dia. A gente morava num sítio, então, poxa, sabe? Tinha animais que a gente podia. Eu gosto muito da natureza, de cachorro, enfim, qualquer tipo de animais no sítio. Eu acho que acabei acostumando um pouco com a minha mãe, e mais ainda quando eu vim para o Brasil. É, e a gente tinha quadriciclo, bug, isso, aquilo. Então, para mim, era muito bom. É muito diferente de se eu tivesse saído desse mundo aqui e ido para o mundo. Igual mais ou menos quando eu fiz, como você disse, né? Do 0 a 8 na Europa, vim para o Brasil, fiquei mais 8 anos, dos 8 aos 16, aí eu voltei para a Europa. Realmente, aí foi um choque, porque eu saí de Brasília, uma vida que não tinha nada igual no mundo, fui morar na Inglaterra, num país, para quem conhece, frio, clima bem Cinzenta? cinzento, comida de uma cultura de culinária péssima comparado com o Brasil, nada saudável e nada boa. É, mas aquilo para mim eu tava tentando chegar no meu sonho, que era chegar na Fórmula 1. Então, enfim, não era ruim, mas a gente tava lá dando graças a Deus que eu tava correndo, obviamente, né? Então, morei quase 5 anos lá. Foram 2 anos de Fórmula 3, depois os 2 anos de Fórmula 2. Primeiro ano de teste de Fórmula 1 também morei lá, depois eu me mudei para Mônaco. Então, senhor, Brasília lança tantos pilotos maravilhosos. Uma vez até brinquei com os pilotos que vieram aqui sobre essa questão de que tanto Brasília como o sul do Brasil tem pilotos muito bons. O que que você acha que está faltando para incentivar mais o esporte nesses lugares? Olha, eu acho que com certeza talvez tenha uma influência, né? Meu pai de Brasília ter chegado na Fórmula 1, o Moreno de Brasília também, dentro de outros pilotos. Mas eu acho que a cidade e o governo podem ajudar, por exemplo. O Autódromo de Brasília está desativado há, não sei, 10 anos mais ou menos, tá? Aquilo com certeza dá uma freada no desenvolvimento ou na chance no leads de aparecer mais crianças. Por quê? Você não tem corrida lá em Brasília. Então, se tivesse autódromo, todo ano teria Stock Car, teria Fórmula Truck, teria, enfim, diversas categorias podendo ir para lá. E com isso, você teria público indo para as corridas, que um dia uma criança vai ver aquilo, vai se gerar um interesse, que às vezes tem um pai ou tem alguém que pode ajudar no começo da carreira, e aí você aumenta o número de chances de ter mais pilotos, né? Infelizmente, quando eu vou para Brasília hoje em dia, por exemplo, fui num evento uma inauguração de um cartódromo que tinha ali perto do Mané Garrincha, bem do lado onde teve os Sertões, que é do lado do autódromo. E, cara, a turma que estava lá prestigiando o evento era o pessoal da minha geração, entendeu? Então, todos ali que andaram comigo, talvez 2 anos mais novos ou mais velhos, estavam ali. A molecada mais nova eram pouquíssimas, eram tipo 10, 20% das pessoas que estão nessa prova, nessa reunião, essa brincadeira que a gente fez. 20% eram mais novos, uma geração um pouco, né? Talvez o Enzo Elias, tinha um pouquinho, Lucas Forest, que talvez
não é tão novo assim. É, mas acho que é a falta realmente de movimentar o automobilismo lá. Então, a falta de um autódromo em Brasília, com certeza, vai diminuir a chance de aparecerem mais pilotos, porque você ter o autódromo em Brasília, você automaticamente vão ter empresas que vão se interessar em patrocinar algum piloto, vão ver aqueles eventos, corridas acontecendo que talvez tenham um interesse de querer dar um suporte para algum piloto. E sem autódromo realmente dificulta muito. Então, Brasília foi uma das capitais que recebeu a Fórmula 1, né? Em 1974, se eu não me engano. Então, o Autódromo de Brasília sempre foi, assim, um dos melhores, com certeza um dos melhores do Brasil, já foi um dos melhores do mundo, né? Até 10 anos atrás, ela, a, a- a extensão dela é de 5,5 km quase. São poucas pistas no mundo que tem esse tamanho. Interlagos não tem esse tamanho. Jacarepaguá, ela tinha um tamanho parecido, que também não tem mais. Então, acho que para fomentar o esporte, é óbvio que a economia do país também tem que estar bem, mas a gente precisa de mais autódromos, precisa de eventos melhores, enfim, uma série de coisas que vai desencadeando a vontade, seja de um pai, de uma criança que vai querer dar oportunidade, da criança querer, de umas empresas quererem investir, dar oportunidade para alguém novo que você vê algum talento. Então, não tem uma resposta certa, sabe? Mas a única forma de você aumentar o número de leads, o número de. Leads eu uso um termo marketing, né? Mas o número de chances de aparecerem mais pilotos é o automobilismo crescer, a área comercial do automobilismo, terem mais corridas, patrocinadores, e enfim. E aumentar a cultura. A cultura do automobilismo já é grande. Só que não se compara com o futebol, né? Pelo que você fala, tem interesse das pessoas em quererem consumir esporte, mas talvez falta um incentivo tanto público como privado, né? Tudo, né? Eu acho que se o autódromo voltasse, Deus, vamos usar só Brasília, que eu estou usando Brasília como exemplo, tá? Não Claro. estou criticando, mas eu acho que se o Brasília, por exemplo, tivesse um autódromo, a gente conseguir voltar a ativar o autódromo lá, para Brasília seria excelente, sabe? Você pega o Brasília como exemplo, é o autódromo que tem, é o autódromo mais próximo de uma capital, né, do centro da cidade e do Brasil. Interlagos, lógico, ela é dentro da cidade, só que ela é longe de um aeroporto, ela, sabe, quando a Fórmula 1 vem, não tem hotel por perto, todo mundo fica num hotel mais afastado. Brasília, se tiver um evento tipo Fórmula 1, MotoGP, qualquer evento internacional, você tem 300 hotéis a 1 km da pista, entendeu? Do aeroporto para lá, você demora 15 minutos, com trânsito, provavelmente, entendeu? Então, a localização do Autódromo de Brasília é maravilhosa. Então, eu acho que, né, a gente ter perdido Jacarepaguá, Curitiba, vários autódromos importantes, não tem ajudado o nosso esporte, definitivamente. Nelson, agora é impossível falar do seu sobrenome, do seu pai, tricampeão mundial, um grande nome, acho que representa o esporte brasileiro de uma forma muito singular. Como é que foi para você? Houve um momento, na verdade, que você teve um estalo e falou, putz, eu sou filho de um tricampeão mundial, ou você já cresceu com essa ciência da grandiosidade que é seu pai? Eu cresci com ele todo dia em casa, né? Então, eu cresci com ele sendo meu pai, sabe? É aquela figura pai. Bem diferente, né, das pessoas que acompanharam ele pela TV. Eu acho que, lógico, quanto mais velho eu fui ficando, mais maduro, entendendo tanto que é difícil chegar na Fórmula 1, tanto que é difícil vencer uma corrida, tanto que é difícil vencer um campeonato, e ainda mais 3 campeonatos, você dá cada vez mais valor. Ainda mais ele que era um mecânico e não tinha apoio nenhum da família, para começar de onde ele começou, de Brasília, não era nem São Paulo, né, que era a capital, onde São Paulo sempre foi, né, o centro É mais poder fácil, né? exatamente seja de viagem ou de corridas ou de patrocínio, São Paulo é o centro, por isso que eu até estou morando aqui hoje em dia. Mas meu pai sendo um mecânico de Brasília, sem apoio do pai, ter saído daqui e conseguido chegar na Fórmula 1 e ter ganho 3 campeonatos do mundo, realmente muita gente entende a grandeza do que ele fez, mas realmente só quem, talvez dos pilotos que já tentaram chegar lá, que entendem o quanto é difícil, né? Não basta só ter talento, só ter dinheiro, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com as equipes certas. É uma combinação de muitas coisas e foram pouquíssimos casos de pessoas do nível dele que conseguiram
começar a correr com 20 anos, por ele trabalhar em oficina, e depois de alguns anos tá ganhando campeonato de Fórmula 1, né? É incontestável a representatividade que ele tem na história do país, na história do automobilismo, né? Isso te faz ter um peso maior ou você é tranquilo em relação a isso? Não, eu sempre eu sempre me cobrei muito mais do que a pressão que tinha em volta, entendeu? A minha vontade de vencer, a minha vontade de querer ganhar, de sempre melhorar, ela sempre foi maior do que a pressão, seja de jornalista, de fãs, das pessoas em volta. Então, uma coisa que nunca e até não é uma coisa boa, porque eu sempre me cobrei muito, até hoje eu me cobro, entendeu? Você termina em segundo lugar, pô, beleza, não é, sabe, minha esposa sempre me diz que eu tenho que aprender a comemorar as pequenas vitórias também, entendeu? Mas lá em casa sempre meu pai sempre foi, o nosso dever de casa é se preparar para vencer corridas e campeonatos. E é isso. Então, lógico que é um pouco não tem certo nem errado, né? Mas se você só se contenta com vitórias e campeonatos, né? Você tem no grid, dependendo da categoria que você corre, tem 20, 30, mais de 30 carros correndo, só tem um vencedor, né? Não é igual o futebol que tem 50% de chance de vencer, um ou outro ganham, né? No automobilismo, realmente tem que alinhar muita coisa para você vencer corridas e campeonatos. Mas eu sempre fui duro comigo mesmo, acho que para mim, legal, o segundo lugar é bacana e tudo, mas às vezes eu vejo pessoas fazendo uma festa gigantesca por um terceiro, por um segundo, é, e para mim realmente o que conta mesmo são vitórias e campeonatos. Tem falado que você se cobra muito, que você é muito exigente com você mesmo. Durante o seu processo, assim, tendo seu pai do seu lado, foi uma coisa mais de apoio ou uma coisa mais de exigência em relação ao seu desempenho nas categorias? Não, meu pai me acompanhou mais na época da Fórmula 3 e um pouco da Fórmula 2. No kart, ele deu aquele empurrão inicial, só que meu pai trabalhava muito. Meu pai trabalhava 7 dias por semana na empresa dele, viajava 250 dias por ano, quando a Autotrack começou. Então eu estava nas mãos do Agnaldo, que é uma pessoa de confiança nossa, desde que meu pai achou ele. Hoje não trabalha mais com a gente, mas trabalhou com meu irmão também, está morando nos Estados Unidos, trabalhando com kart ainda. Mas meu pai vinha de vez em quando só para olhar por fora. Ele sabe, sendo criança, você vai moldando um pouquinho, mas você tem que deixar a criança também aprender, né? A gente tem que criar nossas próprias asas e não adianta também o pai que tá ali todo dia, toda hora, isso também eu não acho o certo. Quando eu tiver um filho um dia, se ele for correr, eu não, lógico, eu vou querer estar lá sempre que eu puder, mas é importante também a criança criar a própria independência dentro do circuito, né? Não tô falando nem financeira, mas é mais emocional, mais, entendeu? Ele entender que o pai não vai estar sempre por perto. E meu pai, eu acho que fez isso bem, que eu cresci no kart sem ele, ele ia para os campeonatos principais, Campeonato Brasileiro, essas coisas para assistir, mas era mais para assistir, né? Ele não dava tanto pitaco. Aí na Fórmula 3, que o negócio ficou um pouco mais sério, aí sim ele dava uns palpites maiores, dava umas ideias, mas de novo, a gente tinha uma pessoa muito boa com a gente, que era o Felipe Vargas, um engenheiro que trabalhou comigo muitos anos. Então, de novo, ele achou uma pessoa muito boa para cuidar desse projeto. Então ele ia de vez em quando para. E ainda mais também que era a época que. Você vai correr de Fórmula 3, Fórmula 2, é a época que você tá beirando a Fórmula 1. Então ele queria estar por lá para fazer essa ligação logo, né? Ver qual equipe eu ia andar, esse tipo de coisa. Então acho que a preocupação dele era para ver se a gente estava no direcionamento. Mais um cuidado, né? Era um cuidado para ver se a gente estava na direção certa, ao mesmo tempo começando a falar com as equipes de Fórmula 1 para saber para onde a gente ia, né? Então, se você tem um olhar muito bacana e aberto para todas as categorias. Isso sempre foi assim? Você sempre quis experimentar um pouco de tudo? Ou seus focos sempre era, tipo, como a maioria dos jovens, foco na Fórmula 1? No começo era Fórmula 1 porque era a única coisa que eu conhecia, era, né, é uma coisa você crescer em casa com Pelé, lógico que vai ser futebol no campo, não vai ser de salão, nem de praia, nem nada disso, mas quando eu cheguei na Fórmula 1 e eu acabei indo para NASCAR, aí eu descobri um mundo totalmente diferente, né, uma cultura diferente, realmente me abriu os olhos para mostrar que tem muito mais coisas além da Fórmula 1
no automobilismo do mundo inteiro. E aí eu fui desbravando várias coisas, né? NASCAR, Rally, Fórmula E, enfim. Aí o que vinha na minha frente eu ia abraçando e pegando gosto. Ia se jogando. É. Tem alguma categoria que você ainda quer correr? Olha, muita gente faz essa pergunta. A única categoria que eu acho que eu sacrificaria de sair do Brasil de novo né, e mudar minha família para algum lugar, eu acho que seria para os Estados Unidos para correr de NASCAR. Eu acho que é a única que eu faria assim, né, aparecer uma equipe, algum patrocinador, alguém, Nelsinho, estamos com um projeto assim, tá a fim de fazer. Eu acho que por dois motivos. Um, que eu gosto muito dos Estados Unidos, eu gosto muito do estilo de vida lá. Quando eu morei na Flórida, na Carolina do Norte, eu gostei muito de lá. Eu gosto muito da cultura do automobilismo americano. Eu acho que, não sei, eu me atrai bastante. Acho que quem já participou entende o que estou falando, as formatas das corridas, o número de provas. Eu acho que seria uma dos únicos lugares que eu iria, seria para os Estados Unidos. Se não salvo engano, a última vez que nós tivemos um brasileiro no segundo lugar do pódio da Fórmula 1 foi com você. Como que é esse sentimento de representar o país dessa forma no maior esporte do mundo? Eu sou bem tranquilo com isso. Eu sei que minha passagem na Fórmula 1 foi muito rápida. Fiz um pódio por uma estratégia boa que a gente fez na época, mas também não foi uma coisa que caiu no meu colo na última volta. Fiz mais da metade da corrida ali em primeiro e segundo lugar. Mas, enfim, as coisas não se encaixaram para mim ali, beleza. O barco continuou andando. Eu continuei fazendo minha história de ser o primeiro brasileiro a vencer na NASCAR, ser o primeiro campeão mundial da Fórmula E, vencer corridas no Rally, estocar onde eu passei. Se eu não ganhei o campeonato, eu venci corridas. Então, de novo, para você vencer o campeonato, você tem que estar realmente muito bem entrosado com a equipe, no lugar certo, na hora certa, etc. Então, assim, eu sou muito tranquilo em relação a isso, né? São dezenas de pilotos que chegaram na Fórmula 1 e não se encaixaram na equipe certa, no momento certo, acabaram tendo carreiras em outros lugares, né? Então, meu foco, assim, no momento é ganhar alguns campeonatos na Stock Car, né? Eu tô aqui há alguns anos já, 5, 6 anos. E esse é o meu plano aqui no momento, entendeu? Como eu te disse, a única coisa que me tiraria daqui se fosse para ir para os Estados Unidos fazer alguma coisa lá. Você correu de Fórmula E, para quem não conhece Fórmula E, que são carros elétricos. Foi o primeiro campeão da categoria, estava nascendo, ali acho que foi a primeira corrida, literalmente. Como é que foi para você essa adaptação em um carro elétrico, de fato, sendo que você está vindo com um carro totalmente diferente da NASCAR? Olha, para mim a única diferença foi essa questão de consumo de energia, né? Pilotar, sentimento, essas coisas, é tudo igual. A única diferença é que não faz barulho. A grande diferença, e onde a gente deu pulo no gato, na minha opinião, foi me adaptar com ser um piloto eficiente. Então, eficiência nunca fez parte do portfólio de um piloto correndo de qualquer coisa, né? Lógico, talvez em algumas ocasiões, quando você vai correr Le Mans, corrida de duração, você tem um target de tanto de combustível que você tem que consumir, então você tem que ser eficiente. Mas não se compara nada com a Fórmula E, que você o tempo inteiro tem que ser muito eficiente, né? E ao mesmo tempo disputando posição o tempo inteiro, em pista de rua, que dificulta mais ainda o trabalho para os pilotos. Então, acho que essa adaptação que a gente começou muito perdido no começo do ano, sem saber nada, literalmente sendo a última equipe para terminar sendo a melhor equipe, vencendo por uma margem de 1 ponto, se eu não me engano, né? Contra o Buemi. Então, fico muito contente com isso, muito orgulhoso disso, do trabalho meu e da equipe, porque realmente os, os- todos os pilotos que venceram campeonatos depois disso aí estavam presentes comigo. Então, você pega da Costa, Verne, o Desgraça, o Buemi, quem mais? Enfim, todos esses que venceram campeonatos depois, eu disputei contra eles no único ano que os carros eram 100% iguais, né? Depois, a partir do segundo ano, cada montadora foi desenvolver seu trem de força. E aí começaram a ter as diferenças de carros que existem hoje em dia, que faz parte do automobilismo, mas no único ano que os carros eram 100% idênticos, a única coisa que mudava era a calibragem do pneu, asa e barra, por exemplo, são os setups básicos, foi o ano que a gente venceu. Então, eu sinto muito orgulho disso.
Você ganhou no primeiro ano da categoria. Foi um ano que foi mais complicado de entender, que talvez o piloto e a equipe estivessem mais perdidos por ser o primeiro ano? Eu acho no meu caso que a equipe era uma das menores equipes. Era uma equipe que não tinha nem quando começou o campeonato não tinha nem orçamento para terminar o ano, para você ter ideia. Eu não vou entrar muito em detalhe. Ah, e assim, eles decidiram me colocar 2 semanas do campeonato começar. Então era uma coisa muito, eu não vou dizer amadora, mas era assim, beleza, você é engenheiro, tá com tempo, vamos lá, isso aqui foi um negócio meio. Aí, com o desenvolver do ano, das corridas que a gente começou a ir bem, que as pessoas dentro da equipe, todos nós, inclusive eu, começamos a perceber, nossa, a gente tem uma chance de ganhar um campeonato. Porque no começo, para ser bem sincero, não era uma realidade, né? A gente é, era uma Minardi, uma Jordan da época, né? Da época da Fórmula 1, vamos supor, para quem é da minha geração. Era uma equipe chinesa que não era montadora, né? Porque naquele ano você já tinha Renault, já tinha Audi, já tinha Citroën, já tinha várias montadoras. Só a marca, né? Porque os carros eram todos iguais, né? E então a gente começou muito perdido e a gente foi aprendendo, foi entendendo como funcionava. Então a gente teve uma curva de aprendizado muito maior do que os outros, né? Os outros chegaram muito mais preparados, só que terminaram o ano sabendo menos que a gente. Por toda a corrida, a gente evoluiu muito. Fórmula E, ainda entrando nesse assunto, 2 anos no Brasil, agora vai abrir o calendário. Você acha que pode ter um crescimento, as pessoas tendem a se interessar pela Fórmula E ou não? Olha, é, depende do ponto de vista. Acho que do ponto de vista montadoras, isso vai depender muito do mercado que está acontecendo, no mercado normal, né? De venda de carro, enfim, de quantidade de carros elétricos, né? No momento tá tendo um crescimento muito grande, ao mesmo tempo tem uma dúvida muito grande do que vai ser o futuro de carros elétricos, híbridos, hidrogênio, todas as tecnologias estão crescendo ao mesmo tempo. Em termos do público, a Fórmula E está num momento, eu acho, interessante, porque as corridas estão bem afiadas. Eles, desde que veio esse carro novo, né, que é a geração 3 ou 4, desculpa, não sei exatamente o cabelo, mas desde a última geração, aquele carro maiorzão, parecendo uma caixa de sapato quase, ele cria muito arrasto. Então o vácuo dele é muito forte. Quando cria isso aí, é igual quem assiste NASCAR, é igual andar em Daytona, em Talladega. Não tem como você andar sozinho e abrir. Literalmente, a pessoa que está atrás vai consumir muito menos energia. Então, chega igual um pelotão de bicicleta. O líder nunca consegue ir para frente, que ele consome muito mais energia. Na Fórmula E é praticamente a mesma coisa com esse carro. Antigamente não era assim. Então, o que isso causa? Causa que tem um trem de carros toda hora seguindo e a disputa vai ser na última volta, praticamente. E isso para o público, até para a gente, pilotos, é muito legal ver, porque você não sabe quem vai vencer até a última volta. Um pouco igual a Talladega, a Daytona, né? Então, acho que nesse ponto de vista é muito legal. Agora, né, voltando, acho que no lado comercial de montadoras, né? Muitas montadoras já saíram da categoria, outras estão lá ainda. É, eu não sei, eu acho que eles estão numa saia justa no momento, porque vai depender muito até de lobby de governo, né? Se vai incentivar a indústria de carros elétricos em países. Você sabe, a lei tem mudado bastante na Europa. Quando eu comecei a andar de Fórmula E, tinham decretado uma lei que ia banir a fabricação de carros elétricos depois de 25, 26 em alguns países, Dinamarca, etc. Aí essas leis agora mudaram, empurraram um pouco. E isso afeta muito a decisão da onde as montadoras vão investir, né? Quanto mais as leis forem a favor a essa indústria da eletrificação do automobilismo, mais você vai ter investimento de montadoras, de empresas. E enquanto tiver essa dúvida, que na minha opinião, e para ser bem sério, deixar bem claro aqui que eu não estou bem inserido nesse mercado, tá? É o que eu leio, o que eu vejo, né? É que, assim, muitas empresas estão apostando, estão all-in, outras estão dando uma segurada, outras já voltaram, enfim. Então, eu não sei. Eu acho que a Fórmula E depende muito desse mercado.
Então, assim, na sua visão como piloto, o Brasil como um todo é um país que incentiva o automobilismo ou ainda não? Ainda falta ter esse olhar tanto para comercial como para gerar novos talentos? Eu acho que o Brasil tem a cultura, né? Tem muitas crianças e tem muitos apaixonados por automobilismo, mas poderia ser muito melhor, né? Pelo país do tamanho que a gente tem, pelas pistas que a gente já teve, como eu já mencionei aqui, Jacarepaguá, Brasília, Curitiba, poderia ser um país com muito mais corridas, com mais patrocinadores, mais empresas envolvidas, poderia ser muito maior, né? E assim, qual que é a receita para isso voltar, eu não sei. Mas definitivamente uma das coisas é voltar a ter mais autódromos internacionais igual já tiveram. Isso não tem a dúvida que precisa ter, entendeu? Acho que sem isso, hoje em dia, na Stock Car, a gente repete os autódromos às vezes 3 vezes no ano, entendeu? Tem Velocitar, Interlagos, Goiânia, aí tem as pistas do Sul, que realmente estão, assim, estão deixando a desejar, porque os paddocks não estão legais, os boxes, né? Hoje em dia o esporte é muito comercial, então se você não tiver área para camarote, banheiros bons, acesso ao público estacionar legal, isso tira a experiência do público, que se você não tem interesse do público, aí o patrocinador não quer estar lá, o patrocinador quer ver o autódromo cheio. Para ter o autódromo cheio, as pessoas querem poder ter um acesso legal, poder estacionar, não ter que andar 1 quilômetro, andar na lama, né? Poder ir no banheiro com o filho e poder, sabe, usar um banheiro normal, e, sabe? Então, são muitas coisas pequenas. A federação tem feito um trabalho, mas na opinião falta um pouco mais, dá para melhorar um pouco. Então, acho que é um pouco de tudo, que o que, que é exatamente, não sei qual que é a receita do bolo exata, porém o Brasil já teve o mundo do automobilismo no Brasil já teve muito mais aquecido do que está hoje em dia, especialmente na década de 80, que tinha 70 e 80, entre Emerson, meu pai, e o Senna, pelo amor de Deus, né? Só o que se falava no Brasil era Fórmula 1 automobilismo. A Stock Car tem trabalhado, fez o festival em Belo Horizonte, vai ter o festival em Interlagos esse ano. Você acha que isso pode fomentar e atrair mais pessoas? Pode, com certeza, eventos grandes, com shows, isso aqui, tudo atrai pessoas. Porém, eu acho que o mais importante será a gente ir para praças novas. Seria a gente ir para praças novas. O que essa prova de Belo Horizonte, promovido pelo Sete Câmara, foi um sucesso. Lógico que foi o primeiro ano, tem muita coisa para melhorar. Algumas pessoas não tiveram experiências boas, mas não é fácil organizar uma pista de rua num lugar que nunca teve corrida, né? Ainda mais em volta do Mineirão, não é fácil. Assim, é muito, muito complicado. Mas, pelo menos do lado do piloto, a qualidade da pista que fizeram lá foi fenomenal. Assim, uma pista boa, melhor que muitas, muitas pistas de Fórmula E que eu já fui esse ano. Então, se Belo Horizonte quiser fazer uma coisa de Fórmula E, fácil, pé nas costas, com aquela pista que eles têm, eles poderiam fazer. Agora, minha opinião, para o automobilismo crescer, para a maioria da Stock Car, Interlagos é um autódromo que recebe Fórmula 1, WEC, muitas corridas grandes. Então, assim, estocar é uma coisa legal, lógico, é legal. A Porsche, muito bacana também. Só que eu, é muito fácil falar de fora, tá? Eu não sei qual que é a complexidade de você querer fazer um evento igual ao Belo Horizonte. Imagino que seja uma coisa muito difícil. Mas seria muito importante a gente poder ir para o Nordeste, entendeu? Faz quantos anos que a Stock Car não vai para o Nordeste, ir para Fortaleza, ir para o Maranhão, ir para alguma capital grande lá. Isso seria muito importante, porque tem muitas indústrias que estão só no Nordeste. Imagina o quanto de empresas vão querer estar associado ao automobilismo, uma vez que a gente comece a correr lá 2, 3 vezes por ano, entendeu? Então, dá pra gente passar aqui dias falando sobre o que dá para mudar e tudo, mas, de novo, eu não sou promotor, eu sou só um piloto vendo a minha parte. Eu gostaria muito que a gente pudesse fazer eventos igual Belo Horizonte, toda etapa numa capital diferente. A gente rodar o Brasil fazendo provas igual essa, que aí é muito legal, porque se o Brasil inteiro começa a ter um contato com você, não só São Paulo, Goiânia e às vezes de vez em quando corrida no Sul, entendeu? A gente precisa expandir um pouco mais. Assim, voltando um pouco para sua carreira, como que é o seu processo de preparação emocional e física? Eu acho que a gente já chegou numa idade que a gente tem um controle muito forte disso.
Eu acho que, né, eu acho que essa parte física e emocional, acho que você, até os seus 20 e poucos anos, você começa a entender como o seu corpo, sua mente funciona. E com a quantidade de corrida que você faz, vira uma coisa relativamente normal. Você sabe o que você passa e você sabe o que você precisa fazer para você ter um estresse menor, um nervosismo menor e você tá mais concentrado e focado naquilo que você tem que fazer. Então, hoje em dia, para mim, é uma coisa relativamente simples. Eu não faço horas de academia por dia, também não é todo dia que eu consigo fazer, porque eu tenho outros negócios, mas eu tento me manter num peso certo, tento fazer um pouco de academia. Mas eu acho que, já falei isso em algumas entrevistas, o importante dentro do carro é você estar mentalmente, você tá bem. Porque você tá tenso dentro do carro, não interessa, você pode ser um triatleta que você consegue correr maratonas, mas se você tá tenso dentro do carro, o seu batimento, o consumo do seu corpo é muito maior. E eu acho que por eu sempre tenho muita tranquilidade dentro do carro, e tá pilotando com muita facilidade, isso sempre me trouxe muita calma e pouco consumo do corpo, entendeu? Então, assim, para mim é uma coisa muito tranquila. É lógico que é fácil falar isso quando eu tô fazendo uma largada de Stock Car. É outra coisa fazendo uma largada de Le Mans 24 horas. Que não é todo dia que você faz isso. Tocar, a gente a cada 2, 3 finais de semana a gente faz isso e eu tô mais que acostumado a fazer esse tipo de coisa. Lógico, fazer uma outra corridinha que você não faz com tanta frequência, né? As borboletas na barriga, elas assopram um pouco mais rápido, mais forte. Você tem uma carreira super bacana, já passou por diversas categorias, como a gente comentou ao longo do programa. Hoje você já está com o olhar de que tá para parar, que já quer se aposentar, investir em outras coisas, ou não? Você quer continuar correndo até onde o corpo aguentar? Olha, vai depender muito. Vou correr enquanto eu estiver gostando do que eu estou fazendo, enquanto eu estiver trabalhando com pessoas legais. É muito importante você estar rodeado de uma equipe boa, independente do começo ao fim da carreira. Acho que isso é uma coisa que eu aprendi. Você trabalhar com pessoas legais, que te botam para cima, que querem vencer junto com você, é uma das coisas mais é fundamental. Acho que em termos de fisicamente, de corpo, se cuidar, dá para ir muito tempo ainda, entendeu? Acho que é mais uma questão de eu estar gostando, de eu estar trabalhando com pessoas boas, enquanto isso estiver acontecendo, acho que eu vou estar correndo. Ao mesmo tempo, eu tô me dedicando muito a outras coisas fora de pista, né? Eu sei que a gente não vai correr para sempre e também a gente, como qualquer ser humano, a gente quer ganhar dinheiro, então a gente investe em ideias, coisas novas para, enfim, para isso virar depois um pé de meia, né? Então, já fiz coisas que não deram certo, outras dão, outras estão no processo. Então eu passo grande parte. E corrida, para falar a verdade, hoje em dia não consome tanto tempo. É muito diferente de uma Fórmula E, onde eu teria que morar na Europa, teria que me dedicar só a isso, tem simulador toda semana. E eu estando na Europa, não consigo investir em alguns negócios no Brasil. Então, correndo de Stock Car, são só 12 finais de semana por ano, de sexta a domingo. Então, lógico, entre as corridas, de vez em quando você vai para oficina, tem eventos patrocinadores, mas se você se organizar bem, facilmente você consegue tocar outros negócios, né? E é o que eu estou fazendo no momento. Você falou de outros negócios, você de fato tem investido em coisas super bacanas. Como é que está esse seu olhar para esse lado empresarial? Aprendendo, errando, tomando tombo e levantando e fazendo de novo, parte de qualquer ser humano, né? Igual como eu disse agora há pouco, alguns negócios não deram certo, já fecharam, outros estão indo super bem. E toda hora minha cabeça vai pensando. Na Porsche, eu tenho muita sorte de estar numa roda de pessoas muito influentes, pessoas muito inteligentes, donos de empresa, CEOs de empresa, advogados. Então, vira e mexe, eu troco ideias com eles. O que você acha disso, daquilo? Ah, isso aqui eu gosto, vamos investir junto. Então, é muito legal. Eu não me formei, então tudo que eu aprendi na vida foi realmente Dia a dia, fazendo e né? errando no dia a dia. Nelson Piquet, o grande Nelson Piquet, ele foi um grande incentivador do esporte no Brasil. Você pretende criar ou trabalhar de alguma forma para incentivar também o esporte? Olha, eu gostaria de poder
devolver tudo que eu já coletei no esporte, seja felicidade, financeiro e tudo. Gostaria de poder realmente retribuir isso de algumas formas, né? Como exatamente, não sei, mas com certeza se tiver oportunidade, seja de ajudar um piloto, como já ajudei no passado, a... enfim, não sei, eu vou querer poder ajudar, com certeza, não tenha dúvida. Meu pai, ele já tentou ajudar criando ligas, sendo administrador de autódromo, criando campeonatos de kart, fez várias coisas, né? Patrocinou categorias, mas quando der a oportunidade de eu poder ajudar da forma certa, com certeza, eu acho que é o, é o dever de casa de qualquer piloto é retribuir, né? Pelo menos o mínimo possível, porque quantos de nós já tivemos uma vida muito bacana, ganhamos tanto com automobilismo, deu tanta felicidade pra gente, tantos momentos inesquecíveis, então acho que faz parte do nosso dever de casa poder retribuir isso ao máximo. Você com mais de 30 anos de carreira por aí, olhando para trás, tem algo que você faria diferente, que você mudaria? Ah, depende. Não sei, uma boa pergunta. Eu acho que tem a parte técnica, talvez, né? Você pegar na época da Fórmula 2, talvez eu teria ficado mais um ano para não ficar parado. É muito fácil assinar contratos de formas diferentes, mas isso é muito fácil a gente olhar para trás, né? Eu acho que uma coisa, talvez, que eu teria insistido um pouco mais, e talvez eu não tenha insistido o suficiente, foi na NASCAR. Eu acho que quando pintou a Fórmula E, eu não sei, eu acabei não botando tanta força mais na NASCAR. Eu tinha perdido um patrocinador americano que eu tinha. Ia ser difícil conseguir renovar, mas não era impossível. É, E eu acho que eu gostaria de ter ficado mais anos. Talvez poderia estar na NASCAR até hoje. É, Então, acho que talvez isso aí, porque eu gostei tanto dos Estados Unidos, mas eu acho que eu só percebi isso mais ainda depois que eu voltei a morar na Europa. Fiquei mais, sei lá, 5, 6 anos na Europa depois da NASCAR. E cada ano que passava, eu falei, nossa, que saudade dos Estados Unidos. Aí eu mantive apartamento lá, ia direto, mas eu acho que Estados Unidos talvez eu teria insistido um pouco mais para ficar lá, para ficar correndo lá, e talvez eu estaria morando lá até hoje, não sei. Agora, olhando para o futuro, você sente que falta algo para você conquistar ou hoje você já se sente realizado? Acho que já falei isso, eu quero vencer alguns campeonatos da Stock Car, no mínimo isso aí, para terminar, para estar 100% não vou dizer, mas para estar realizado, vai, no Brasil. Para você, agora uma curiosidade minha pessoal, como que é o almoço de família? De um lado, o Max Verstappen, atual campeão aí da Fórmula 1. Do outro, Nelson Piquet, tricampeão da Fórmula 1. É Os só, dois são tri. os dois são tri, né? É só automobilismo ou é aquela conversa mais do dia a dia, de família? Assim, o Max é uma pessoa muito tranquila, ele é uma pessoa que odeia holofotes, odeia, sabe? Quando ele vai lá para casa, ele quer ser o mais assim, tranquilo possível, seja fazer um futebol de sabão, jogar um FIFA, jogar videogame, ficar na piscina. Realmente que ele acho que a vida inteira, ou desde muito cedo, né, ele teve nos holofotes, né, desde 17 anos na Fórmula 1. Então, acho que sempre que ele tem tempo fora de pista, ele quer poder tentar ter uma vida o mais normal possível, né? Ano passado foi engraçado, a gente levou vamos andar de kart indoor. A gente já chega de balaclava para ninguém ver ninguém, ninguém saber quem é quem, porque não dá para eu não queria também fechar o lugar inteiro, a gente só queria fazer uma bateria de brincadeira. Aí eu falei, ó, pessoal, então estamos em 10 aqui em casa. O único carro que vai caber esse tanto de gente é a Kombi. Não, vamos todo mundo na Kombi. Fomos todo mundo na Kombi lá, todo mundo se divertindo. Parei a Kombi lá perto. O boato corre muito rápido, né? Onde tá o Max é difícil esconder ele, né? Então a gente saiu da Kombi direto pro kart, ficou correndo. Quando a gente saiu já tinha um monte de gente. A gente já entrou de volta na Kombi e voltou. Mas ele gosta disso, é de simplicidade. Na corrida de kart, lá todo mundo se batendo, aquela brincadeira. A nossa regra no kart é: a gente corre uma volta, reagrupa, safety car, relarga de novo. É uma volta, duas voltas correndo, uma volta realinhando. Para a gente sempre ter essa pancadaria entre nós lá. É, E meu pai tá mais de boa, né? Meu pai tá com 72 anos já. Meu pai quer ficar o máximo de tempo que ele puder no mar.
Ele adora, ele ama o barco, ama o mar, então isso é a prioridade dele. E aí quando são poucos momentos que vai todo mundo para Brasília ver ele, aí ele fica de boa em casa, fica na oficina dele, trabalha com os carros dele. É, mas, enfim, é mais vendo as pessoas crescerem. Meu pai sabe que ele tá ficando mais velho. Ele gosta de ver as pessoas em casa junto de vez em quando. É isso. Então, você casou recentemente, foi um casamento super bonito aí, a mídia inteira falou. Como é que tá esse seu olhar aí dentro de casa, já querendo construir tua família, tendo esses primeiros passos? Você pretende ter filhos? Como é que tá esse olhar para tua família, para tua casa? Tudo tem hora certa para fazer as coisas, né? Isso foi mais uma das coisas que eu sacrifiquei muito na minha vida, foi não é evitar, mas focar em corrida e não perder o foco com casamento, relacionamento, esse tipo de coisa. Lógico que tive relacionamentos antes, mas eu sempre evitei casar porque meu foco era corrida e eu não tinha vontade de, sabe, de dedicar a outra coisa, né? Eu acho que depois que eu voltei pro Brasil, também achar a pessoa certa e tudo mais, que agora as coisas estão mudando um pouquinho, né? É lógico que eu ainda boto muita energia no automobilismo, porém, agora tem um peso grande que é o início de uma família, um casamento, uma pessoa que também está começando a vida, é uma profissional também no hipismo, então ela entende muito esse meu lado. Mas é legal, acho que tudo tem hora certa, eu aproveitei muita vida, fiz muita coisa e estava passando da hora de eu achar uma pessoa bacana. Agora, já te perguntei nos bastidores, agora eu queria perguntar de novo, como é que você consegue conciliar a sua agenda? Porque você corre em diversas categorias e se joga. A gente até comentou um pouquinho sobre preparação física, porque são carros diferentes dentro de uma mesma temporada, né? Mas no carro, talvez um pouco mais difícil fisicamente. Na verdade, um batimento cardíaco é estocar pelo calor que faz dentro do carro, né? Você pega um carro de LMP2, carro de protótipo, mesmo carro que corre Le Mans, essas coisas, meu batimento cardíaco fica na média de 140, mais ou menos, num stint de 2 horas, né? Na Stock Car, eu corro 1 hora e fica uma média de 180. E Muita isso é só coisa. pelo calor do carro, então não tem jeito. Eu achava que era só eu. Outro dia encontrei o Ricardo Zonta no aeroporto. Quer dizer, a gente tava voltando de uma corrida junto e a gente usa a mesma frequência aqui para pegar os dados do corpo. E ele, o Ricardo, eu sei que realmente ele gosta, ele faz triatlon, nada bastante, corre, tudo. Realmente é um atleta. Comparado comigo, ele é um atleta, de verdade. E aí eu falei, Ricardo, e como é que é seu batimento no carro? Deixa eu ver. Ele mostrou, o dele também era beirando 170, 180 por causa do calor. Então, falei, pô, não tô me sentindo tão mal agora. Eu achei que era só eu por não estar tão em forma, mas não tem jeito. O carro da Stock Car, você pega o carro da Porsche, que é um carro que é mais rápido, é um carro que freia mais dentro, você faz mais força no pedal porque tem ABS. Eu fico numa média de 140, 130, 140 na Porsche. É um carro mais rápido, tem mais força G e tudo mais. Mas pelo calor, por não passar dos 45, 50 graus e o estocar chegar a 65, às vezes 70 graus, cara, eu não sei o que acontece com o corpo, mas eu tem muitos pilotos que acabam ficando com enxaqueca, eu dou muitas dores de cabeça de domingo para segunda-feira, né? Eu não sei pela reação do corpo, mas de tão quente fica o carro. Então, a diferença, a dificuldade física da Stock Car é esse, é o calor que faz dentro do carro. E você conseguir manter ainda a concentração com um batimento alto, porque quando o batimento começa a subir, você começa a perder um pouco o reflexo, começa a perder um pouco a concentração, e aí começa a vir os erros, né? E durante o final da corrida, que é onde acontece isso, onde o pneu está ficando velho, onde é o final da prova, que você está disputando prova, disputando posição, defendendo, querendo passar alguém. Então, você tem que dar umas respiradas fundo, tentar manter o batimento mais baixo possível, que eu digo ali 170, né? No melhor dos casos, 160 algumas coisas, para você estar muito ligado, concentrado, com reflexo bom e força ainda para fazer tudo, né? Então, mas aí é experiência, não tem jeito. Quanto mais você vai andando, mais tudo vai ficando tranquilo. Assim, o rally, você ganhou o rally, você tem uma experiência super bacana com o rally. O que que te motivou? Porque é um esporte que é o mesmo dos outras categorias, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Tá ali no sertão, uma coisa super bacana, umas inclinações. O que te motivou, que fez esse olhar, desejo pra correr? Olha, eu acho que, primeiro, como eu falei, eu adoro a natureza.
E Sertões é uma prova que você passa por lugares que não tem outra, a não ser que você faça uma trilha de um mês, que você possa visitar vários lugares com calma, você vai fazer, mas conhecer, explorar lugares, fazendo uma corrida, onde é o que eu mais gosto, né? Adrenalina de corrida. É, juntou duas coisas que eu amo, entendeu? E realmente é um desafio totalmente novo para mim, né? Você tá pilotando uma velocidade super alta, com o navegador te falando, ó, ali depois da árvore, uma 90 graus, mas eu não sei o que tem na saída. Pode ter um barranco, pode ter uma pedra, pode ter uma árvore. Então, você conseguir andar no limite do carro, passando por 3, 4, 5 mil quilômetros de estrada, é muito difícil. Você consegue terminar. Se quiser ir tranquilo, você vai terminar. 2 horas depois do líder, você termina. Mas para você brigar com os caras lá na frente, você tem que andar com a faca nos dentes. E aí é uma dinâmica muito diferente de novo. Eu gosto de explorar esse mundo diferente, né? Automobilismo, mas é difícil explicar, assim. É uma dinâmica, de novo, difícil, que eu tive que aprender muita coisa. E eu só ando uma vez por ano, né? Geralmente, quando eu volto a andar, que eu já fiz 4 sertões, os primeiros 2, 3 dias eu tô me readaptando, pegando aquele reflexo ainda de entender do piso, tanto que escorrega, né? Porque no piso não é igual asfalto que a volta inteira é aquilo. Você tá andando, você tá no cascalho, daqui a pouco você tem uma pedra diferente, aí depois você pega uma lama. Você vai andando, quando você faz 700 quilômetros num dia, você passa por diversos terrenos diferentes, entendeu? E tem hora que você tem que tomar cuidado com as pedras laterais, tem hora que você tem que cuidar que você vê um tipo de cascalho que escorrega muito, você não vai frear, você tem que frear antes. Então, é uma coisa que experiência conta muito, né? Então, mas cada ano que eu vou fazendo, vou pegando mais experiência, vou gostando mais, e eu acho que o ambiente também é muito bacana. Você tem. é, Todo mundo se ajuda a terminar o rally, né? Quantas vezes eu estava disputando naquele dia a prova, no tempo, pô, estamos andando há 4 horas, está indo muito bem, e aí você vê um cara capotado lá, você para ajudar, entendeu? Então, isso é muito legal, porque você para ajudar, às vezes o cara fala, não, não, vai, continua a prova que aqui a gente está preso. E é bacana porque se acontecer isso com você, você sabe que o cara vai parar para te ajudar, entendeu? Eu não tô falando da mesma pessoa. Então na minha categoria tem 100 TVs correndo, então assim, é bem competitivo, mas na mesma hora é muito saudável e eu amo. Eu realmente preciso falar entre NASCAR, Sertões, são duas provas que eu amo com muita força. É bem humanizado, né? Pelo que você está falando, é competitivo, mas também é humanizado, Muito, assim, de se muito. ajudar. E igual tudo, né? Se o esporte fica muito grande, muito comercial, aí acaba acontecendo as mesmas coisas que acontecem com qualquer categoria grande, né? Sempre que tem muito dinheiro envolvido, acabam aí as regras, aí isso, aquilo, acaba. Então, o esporte, por ser um pouco mais amador, você tem ainda aquela liberdade para o negócio ficar muito gostoso, né? Diferente. Eu não estou falando que a Stock Car tá errada, entendeu? A Stock Car é um esporte muito grande, tem montadoras, tem patrocinadores muito grandes, mas você chega, é igual a Fórmula 1. Chega, vai pro seu box, você fica no seu box. Tem hora que você só vê o piloto na hora do briefing dos pilotos, e só, entendeu? É, Então, assim, é um mundo muito mais fechado, diferente dos sertões, que tem um churrasco por dia, no box de cada um, na tenda de cada um, todo mundo dormindo na barraca, no chão, e toma banho de mangueira e come onde tiver comida. É um negócio muito pé no chão, muito tranquilo, entendeu? Eu passo a semana inteira descalço, eu boto o sapato, na hora que botar sapatilha, o macacão e vai andar, senão eu tô andando descalço, de shorts em camiseta, todos os dias. Nelson, a gente falou muito aqui sobre o Nelson piloto, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Nelson, o CPF, né? O que você gosta de fazer no seu tempo livre, seus hobbies? Tempo livre, faz tempo que eu não tenho isso, deixa eu ver. Olha, eu não tenho tido tanto tempo livre ultimamente. Assim, vamos supor, eu vou fazer uma viagem daqui uma semana, a gente tem um casamento de um amigo em Portugal, onde eu vou estar com a minha irmã, com o Marcos, com minha esposa. Depois a gente vai viajar para os Estados Unidos, vai ficar uma semana lá. E é um tempo que eu tive meio livre.
Eu gosto muito de ir para Miami. Eu tenho uma pista nos Estados Unidos, uma pista de kart que tem paintball, tem um museu, que eu sou sócio lá. Então, quando dá tempo, eu vou lá, dar uma olhada. Eu tenho muitos troféus, tenho meu Fórmula E, tá lá. Tenho meu primeiro Fórmula 1 que eu andei, o Williams, também está nos Estados Unidos. Então, assim, quando eu tenho tempo e tenho que aconselhar também com o calendário da minha esposa, porque ela tem provas de hipismo com uma frequência grande, a gente tenta viajar, geralmente para os Estados Unidos, que a gente tem muitos amigos e eu tenho família em Orlando também. E aí, se sobrar mais tempo, eu tento ver meu pai também. Meu pai vai muito para o Rio, ele, como eu disse, ele adora ficar no barco e no mar, então às vezes a gente tenta ir ver ele. Eu tenho minha casa nos Lençóis Maranhenses, eu sempre tento levar uma turma de fora, geralmente. E os brasileiros, muitos já foram para lá, mas tem muitos brasileiros que não foram. Às vezes eu levo uma turma do Brasil, às vezes turma de fora, para conhecer os lençóis. Então vai variar um pouco da época, assim, a gente faz coisas diferentes, mas quando eu tenho tempo mesmo, eu gosto de ficar em casa. Tipo, esse final de semana agora, acho que foi o primeiro final de semana de muitas semanas que eu tive livre e eu falei, não, quero ficar em casa, tranquilo, dormir muito, arrumei a casa, que a gente acabou de mudar para o apartamento novo. Então, às vezes quando dá tempo, o que eu quero fazer é só ficar em casa mesmo. A gente está caminhando para o fim, a gente sempre encerra com uma brincadeira. Se eu tivesse um gênio da lâmpada aqui, se eu pudesse fazer 3 pedidos para se realizar agora, quais seriam? Difícil, hein? Acabei de ver o filme do Aladdin falando nisso. Minha esposa não tinha visto, eu vi com ela. Olha, a pessoa vai achar que é muito, mas poder correr todo final de semana e viver só de automobilismo, não ter que fazer mais nada. Eu acho que. E poder futuramente acompanhar meu filho nas corridas, poder dar a mesma oportunidade que eu tive, que meu pai me deu, poder dar para ele e poder acompanhar uma carreira com ele. Não sei, acho que mais do que isso é pedir demais, né? A gente já tem quase tudo, tem saúde, enfim, a gente tem um pão na mesa todo dia, tem um telhado. A única coisa que eu poderia pedir a mais é correr mais. Eu amo estar nas pistas, eu amo o automobilismo, então se eu pudesse correr todo final de semana, eu correria todo final de semana, usaria a semana para descansar, acompanhar a minha esposa nas provas dela e futuramente com o nosso filho poder dar um futuro para ele, ter a mesma oportunidade que eu tive. Assim, a gente tem que encerrar, infelizmente. Eu sei que a gente tinha muita coisa para falar, então eu já deixo para você o convite aqui para voltar, a gente continuar explorando um pouquinho. Eu quero te agradecer desde já Obrigado você. aceitado o convite. Obrigado, viu? Valeu, tamo junto. Para você que acompanhou o programa até aqui, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até o próximo episódio.